Então, quem tiver o estômago fraco aí, for muito religioso e não aceitar outras visões e só aceita o que está escrito na Bíblia, pode sair da live, porque isso daqui vai mexer um pouco com o conceito que vocês têm do que é o certo ou errado, ou só o que é verdadeiro, né? As pessoas trazem e têm essa obediência cega aí para o que foi definido. Boa noite, Ana, tudo bem? Para o que foi definido pelo catolicismo, pelas inúmeras seitas religiosas aí que surgiram depois que Jesus ressuscitou. Então, muitas coisas foram manipuladas, então falaram o que nós deveríamos ler ou buscar, e isso não é uma coisa legal. Eu acredito que a liberdade é o que Cristo trouxe. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então você é livre para ler o que você quiser, e mesmo na Bíblia, né, está escrito: busca tudo, lê tudo e retém o que é bom. O que for bom, que você achar que bate com o seu coração, você retém, e o que não, você passa para frente, continua a sua fé. E se você tem uma fé inabalável, nada do que eu disser aqui vai abalar sua fé. Se você realmente conhece Cristo, mesmo que eu fale algo aqui, não vá mudar a sua fé. E se a sua igreja, a sua religião, eu nunca vou criticar, tá? Que eu não estou aqui para criticar ninguém, nem só estou aqui para mostrar que existem outras visões, que existem outros livros que foram excluídos da Bíblia, que foram excluídos do cânon, né, que eles chamam de o cânon, aqueles 66 livros da protestante e 73 livros da Bíblia católica. Então a gente hoje pode ler. E esse livro, o Evangelho de Valentino, Valentino era um bispo, vamos dizer assim, ele até foi cogitado a ser papa. E aí, só que daí, como venceram os ortodoxos, mandaram matar os gnósticos e ele nunca virou papa. Mas para mostrar como o gnosticismo era algo que era muito comum e era uma grande parcela dos cristãos eram gnósticos e não ortodoxos. A diferença maior do gnosticismo e dos gnósticos, na verdade, é porque eles não aceitavam um rei, um papa, alguém que estivesse entre eles e Deus. Não precisa você ter o papa, um padre, um bispo, alguém para falar com Deus. Você pode falar com Jesus direto e Jesus está dentro de você. Jesus, o Pai, tudo isso é uma comunicação direta. E o conhecimento, nos livros aparece muito que o conhecimento de si mesmo é conhecer a Deus, que o Pai é a sua mente. Então essas coisas realmente não eram bem vistas, não eram importantes para alguém, né, para tirar. O que você falou? Estou lutando contra os desejos da carne, me sinto afastado de Deus, porque caio em tentação. É importante, Ana, é muito importante você pensar. Eu até vou ler essa parte aqui, e eu estava pregando isso ontem, que a gente não julga ninguém pelos pecados, e Jesus, ele não vem para quem não comete pecados. Se você comete muito pecado e você tem muita dificuldade de vencer as tentações, desejos, é porque você é escolhido de Deus, porque você é escolhido, então o inimigo luta muito contra você. Boa noite, Kleber. Se ele luta muito é porque você é iluminado. E aí você tem que buscar o Espírito Santo, não é lutar contra a carne simplesmente. Porque senão o seu corpo sempre vai ficar vazio. Você tem que encher-se do Espírito Santo e aí você não vai ter mais essa luta total, porque o Espírito Santo vai te ajudar a vencer. O problema é que você está tentando vencer sozinho. Sozinho você não consegue. E aí quando você se enche do Espírito Santo, do Espírito, aí você consegue. Então você não tem que esperar você ser santo para buscar. Você errou hoje, continua buscando. Você errou, continua, acorda de manhã, hora de manhã você não pecou ainda, dormiu. Eu faço isso de manhã. De manhã você dormiu, não pecou, espero, né? Mesmo que foi em sonho, foi em sonho. Aí você faz uma caminhada, ora e fala: Espírito Santo, vem, me enche, me enche. Aí você vai pecar durante o dia. Aí no outro dia de manhã, você não pensa assim: eu pequei, não vou falar com Deus, Deus não vai me ouvir. Não, continua pedindo, Espírito Santo me enche. Aí ele vai te encher e você vai ver que você vai pecar menos, vai pensar menos em coisas ruins.
E toda vez que vier um pensamento ruim, você coloca e fala, Espírito Santo, vem, Jesus, vem, repete, Jesus, Jesus, e o pensamento ruim vai sair, o desejo ruim vai mudando para coisas boas. E é isso, não adianta você tirar o mal e deixar seu corpo vazio. Seu corpo sempre tem que estar cheio, ou é do mal ou do bem. Não vai ficar vazio, que sempre o mal que vai prevalecer. Então, como você vence o mal? Enchendo-se de bem. Então, enchendo-se de bem é meditando, buscando a luz. Eu vou até ler, então, a parte de ontem, que é o capítulo 41, que fala dessa parte de pecado, para vocês conseguirem entender melhor e até para revisar o que eu falei ontem, até pela pergunta do Jaque. A palavra de Jesus sobre o perdão dos pecados, capítulo 41. E quando Jesus acabou de dizer essas palavras a seus discípulos, Maria lhe perguntou, meu Senhor e Salvador, os homens justos de toda justiça, e nos quais não há nenhum pecado, sofrerão ou não os suplícios de que nos falaste? Será este homem mantido ou não no reino dos céus? E o Salvador respondeu a Maria, o homem justo, todo perfeito, limpo de pecado, e que não haja recebido nenhum mistério da luz, quando chegar a sua hora de sair do mundo, será posto em poder dos satélites de uma grande tríplice potência, que se apoderarão de sua alma e durante 3 dias percorrerão com ela o mundo. E ao terceiro a levarão ao caos, para conduzi-la ao lugar de todos os suplícios. E João se adiantou e disse, Senhor, se um consumado pecador renunciar a tudo pelo reino dos céus, renunciar a todo pecado, e se soubermos que ele ama a Deus, e lhe dermos os mistérios, e ele recair em pecados, é tua vontade que lhe redimamos 7 vezes as faltas e lhe demos 7 vezes os mistérios da primeira ordem? E o Senhor respondeu a João, em verdade vos digo que não 7 vezes, mas que redimais seus pecados muitas vezes, dando-lhe a cada vez os mistérios desde o princípio até o extremo limite do exterior. Porque assim podereis ganhar a alma do vosso irmão, do nosso irmão, e dar-lhe a posse do reino da luz. E quando me interrogastes, se podíeis perdoar os pecados 7 vezes, eu vos respondi em parábola, e vos disse, perdoai a eles seus pecados, não 7 vezes, mas 77 vezes. Perdoai-lhe, pois, muitas vezes, para que receba outras tantas os mistérios e possais salvar a alma deste irmão. Porque em verdade vos digo que aquele que houver vivificado uma alma, a conservará para a sua luz no reino da luz. E receberá mais glória pela alma que salvou. E quem houver salvado muitas almas, fazendo-as entrar na glória de sua glória, terá tantas mais glórias quantas mais almas houver salvado. E quando o Salvador acabou de falar assim, João perguntou-lhe, e se meu irmão, que é um grande pecador, renunciar ao mundo e às suas vaidades, como saberemos que não finge? E como saberemos que é sincero para decidir se lhe podemos dar os mistérios da segunda e da terceira categoria, e se podemos dar-lhe todos os mistérios, para que participe do reino da luz? E o Salvador respondeu a João, rodeado de todos os discípulos, e disse, se souberdes com certeza que esse homem renunciou ao mundo e aos seus pecados, e que não mente nem é hipócrita, e que ama sinceramente a Deus, não lhe oculteis os mistérios e fazei-o conhecer os do 2º e do 3º grau. Fazei-o participar dos mistérios de que o credes digno, e quando lhe houverdes comunicado os mistérios do 2º e do 3º grau, se ainda recair em pecado, não continueis comunicando-os,
Porque em verdade vos digo que o homem que houver recebido esses mistérios e pecar, sofrerá uma sanção rigorosa, porque será objeto de escândalo, e não haverá para ele, desde então, redenção para a sua alma neste mundo. Sua morada estará à porta dos dragões, nas trevas exteriores, onde se encontram o choro e o ranger de dentes. E na destruição do mundo, sua alma será atormentada por um gelo frigidíssimo e um ardor cruel, e permanecerá sem existência até a eternidade. Mas se este homem se converter de novo e renunciar ao mundo e aos seus pecados e provar grande arrependimento e penitência, a misericórdia baixará sobre ele, e sua penitência será admitida para redimir seus pecados, para que consiga o mistério do primeiro mistério, e até o mistério do inefável, e verá seus pecados remidos, porque esses mistérios são piedosos e perdoam o pecado a qualquer hora. Então o que ele quer dizer aqui é que o Pai te perdoa de qualquer hora, a qualquer momento, mesmo que você tenha pecado, recebido o mistério, aí você peca de novo, você erra. Se você se arrepende e pede para o Pai, Pai, ouça-me como tu ouves teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o primeiro mistério, e o mistério do inefável. Então você sempre ora e fala assim, Pai, ouça-me como tu ouves teu Filho Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo. E aí ele te ouve, que o primeiro mistério é o Pai, o mistério do inefável é que o Pai e o Filho são um. E aí você tem essa compreensão e você pede perdão, e ele vai te perdoar a qualquer hora. Agora, uma pessoa que é justa aos olhos do mundo, como um fariseu, como um religioso hoje em dia, que fica, sei lá, seguindo regras e leis humanas que não são espirituais, porque o corpo, a matéria não funciona para nada. Então você buscar essas coisas e se vangloriar disso não adianta nada se você não recebe o mistério da luz. Aqui não fala o mistério do mundo, o mistério da carne, o mistério da matéria. É o mistério da luz. Então, o que você tem que compreender é o reino espiritual, porque a gente vive no mundo espiritual com Cristo, o reino da luz. Então, não adianta nada você seguir as regras das doutrinas humanas e não seguir e não conhecer o Pai de verdade. Então, o primeiro mistério é conhecer o Pai. E o Pai não é o velho de barba, aquele Deus do Velho Testamento. É a compreensão que o Pai é o Pai da luz. É a energia que flui em tudo, que permeia em tudo e que tudo é feito disso. E você é feito da energia, da força, que é o Pai. E você busca andar conforme essa força, que é o bom. Porque Jesus falou, ninguém é bom a não ser o Pai. Então, o Pai não é esse Deus vingativo que vai te matar e destruir. Todos esses castigos que são falados aqui, não é o Pai que castiga. Isso é que quando você não alcança a luz e não busca a luz, aí você cai nas trevas e na escuridão e no poder dos arcontes. Aí você fica preso ao Demiurgo, a Sabaoth, a Dabaoth, e cada um deles vai ter o castigo para sua alma. Minuto que eu vou ligar a luz. Então é esse o ponto principal. Então não se preocupem se vocês pecam. Se você peca é porque você é alguém que está sendo atacado pelo inimigo, por esse mundo, e você vai continuar buscando os mistérios da luz e meditar. Não é orar só, é você tenta entrar. Tem uma parte no Evangelho de Filipe, que é uma das partes que eu mais gosto, que fala assim, que uma árvore, ela morre se as raízes dela sair para fora. Um homem morre se as entranhas dele sair para fora. Quando Abraão foi dado que ele tinha que ver, ele teve que cortar o prepúcio e tal, tem umas coisas assim. Então, a raiz do mal está dentro da gente. E você tem que cavar bem profundo dentro de si mesmo para entender a maldade que está dentro de você. E quando você reconhece essa maldade, que é a sombra, Jung chama isso de sombra, a parte má que faz você pecar, fazer as coisas que você não quer,
Você quer fazer o bem, mas você não consegue porque você tem essa força dentro de você. Mas isso é você mesmo. E que você vai jogando tudo dentro. Você só tem que reconhecer, entender no íntimo. Por quê? Ah, eu faço isso porque minha mãe me tratou mal, meu pai me abandonou. Algumas coisas, questões, isso faz em terapia. Por isso que é bom você fazer terapia para autoconhecimento. E aí você se conhece e a partir do momento que você simplesmente reconhece isso, isso desaparece. Porque a ignorância é a causa de todos os males, nesse livro está escrito. E quando você dá a luz, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos fará livres. E o conhecimento é a liberdade. Quando você reconhece a maldade, Jesus tem uma parte que fala, o machado está posto na raiz das árvores. Porque o que corta pela raiz, corta de uma vez. O que poda, poda e cresce de novo. E Jesus, ele veio para arrancar tudo pela raiz, para vir no nosso interior. Então pede para Jesus, Jesus, entra no mais profundo do meu coração e arranca toda a maldade, para entender essa necessidade. Às vezes é a luxúria, às vezes é a avareza, às vezes é a ambição, querendo ser rico, querendo ser melhor do que os outros, inveja, tudo isso tem uma razão e uma raiz dentro de você, que às vezes vem da sua infância, vem de outras vidas, porque no gnosticismo a gente acredita que existem várias vidas que você reencarna, então você tem que conhecer a si mesmo. E aí você entende isso, que a sua sombra é tudo que você rejeita, às vezes quer ficar bravo, e aí você não pode por causa que você foi ensinado que não podia gritar. E aí você vai guardando essa raiva, uma hora você explode. Então você tem que reconhecer isso e transformar isso e se encher da luz. É isso. Vamos continuar. Capítulo 42 do Evangelho de Valentino. Jesus expõe a seus discípulos a maneira de comunicar os mistérios e de retirar seu conhecimento dos que dele não são dignos. E João, depois de o Salvador haver falado assim, continuou interrogando-o e lhe disse, Senhor, não te aborreças comigo, por meu zelo, mas quero saber como havemos de proceder com os homens deste mundo. E o Salvador respondeu, dirigindo-se a João, pergunta o que quiseres e eu te responderei claramente e sem parábolas. E disse João, quando entrarmos em uma cidade ou aldeia para pregar e seus habitantes vierem ao nosso encontro, não saberemos se vêm com falácia ou hipocrisia. E se nos levarem às suas casas e desejarem receber Deus e seus mistérios, o que faremos se descobrirmos que nada fizeram digno dos mistérios ou que se portam perfidamente para conosco? E o Salvador respondeu a João, se entrardes em uma cidade ou aldeia e vos conduzirem a alguma casa, revelai-lhes os mistérios. E se forem dignos deles, ganhareis suas almas para o reino dos céus. E se não o forem dignos, ou agirem perfidamente para convosco, elevai a voz para o primeiro mistério, e dizei, revelamos o mistério a almas ímpias e pérfidas. Volte o mistério a nós, e priva-os até a eternidade do mistério do teu reino. E sacudi o pó de vossas sandálias, e dizei que vossas almas se submergem no pó de vossa casa. E vos digo em verdade que os mistérios que lhes houvesseis dado retornariam a vós, e quantas palavras e quantos mistérios lhes houvesseis comunicado antes lhes seriam tirados. Porque já vos falei em parábolas de homens, assim quando vos disse, onde quer que fordes e sejais recebidos, dizei, a paz esteja convosco. E se eles forem dignos da paz, a paz estará com eles. Se não, a paz voltará a vós. E se lhes desseis os mistérios do reino da luz, e eles se portassem falsamente convosco,
deveríeis efetuar o primeiro mistério, e os mistérios que lhes houvesseis transmitido voltariam a vós, e eles ficariam privados do tesouro da luz até a eternidade. E em verdade vos digo que sua morada será a porta dos dragões das trevas exteriores. Porém, se fizerem penitência e renunciarem ao mundo e à sua matéria e aos seus pecados, e se submeterem aos mistérios da luz, seus pecados lhes serão remidos. Porque os ouvirá o mistério único do inefável, que tem piedade de todos e perdoa os pecados de todos. Capítulo 43. Jesus responde às perguntas de seus discípulos sobre a distinção entre justos e pecadores. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras a seus discípulos, Maria se prosternou a seus pés e abraçou-os e lhe disse: Senhor, perdoa-me, e não te irrites se te causo incômodo. E o Salvador respondeu a Maria: Pergunta o que quiseres perguntar, porque te direi tudo claramente. E disse Maria: Senhor, se um irmão é santo e bom e recebeu todos os mistérios, e tem um irmão pecador e ímpio, e este sai do mundo, e o irmão puro se aflige porque seu irmão está no lugar dos tormentos e suplícios, que faremos, Senhor, até que ele seja retirado do lugar das torturas? E disse o Salvador: Já vos falei sobre o que deveis fazer, mas escutai e eu vos direi de novo, para que sejais perfeitos em todos os mistérios, e os homens vos chamem perfeitos em tudo. Quando quiserdes que um homem, pecador ou não, saia dos terríveis suplícios e seja transportado a um corpo justo para que receba o mistério da divindade e se eleve às regiões superiores para participar do reino da luz, praticai o terceiro mistério do inefável e dizei: Toma a alma deste homem, no qual nosso espírito pensa, e arranca-a dos suplícios dos arcontes, e eleva-a depressa ao templo da luz. E no templo da luz marca-a com um selo brilhante, e põe-na em um corpo justo e bom, para que se eleve às regiões superiores e participe do reino da luz. E em verdade vos digo que quando assim houverdes falado, os espíritos que presidem os suplícios nas regiões dos arcontes se conterão e transferirão sua alma ao templo da luz, para que seja marcada com os sinais do reino do inefável. E a entregarão a seus satélites, e a conduzirão a um corpo justo, ao corpo de um justo, e achará os mistérios da luz para que seja boa, e para que se eleve às regiões superiores e participe do reino da luz. E esta é a resposta ao que me perguntastes. Capítulo 44. Jesus promete a todos os homens a ressurreição de entre os mortos. E Maria respondeu ao Salvador, dizendo-lhe: Senhor, tu nos trouxestes os mistérios a este mundo, para que o homem não sofresse a morte que lhe predestinaram os arcontes da Ermarmené. Porque se um homem foi destinado a morrer pelo fogo, ou na água, ou pelas calamidades do mundo, ou de qualquer forma violenta, tu nos trouxestes os mistérios para evitar que o homem morra dessa maneira, e sim de uma morte súbita, sem a dor do seu gênero de morte. Pois que muitos nos perseguirão por sermos teus discípulos, e nos atormentarão por ti. E se nos maltratarem e afligirem, temos de exercer os mistérios para sair do nosso corpo sem sofrer nenhuma dor? E o Salvador, em resposta, disse a seus discípulos: Já vos falei antes disso que agora me perguntais, mas dir-vos-ei mais uma vez. Não apenas vós,
Mas todo homem que cumprir o primeiro mistério do inefável, percorrerá todas as regiões e todas as suas estações. E quando houver cumprido esse mistério e percorrido todas as regiões, será preservado de todas as coisas que lhe hajam sido destinadas pelos arcontes da Ermarmené. E sairá do corpo da matéria dos arcontes, e sua alma será uma grande emanação da luz, para que atravesse todas as regiões dos arcontes e todas as regiões da luz, até que chegue às regiões do reino da luz. E Maria disse a Jesus: Senhor, tu não tens pregado os mistérios neste mundo pela pobreza e pela riqueza, nem pela debilidade e pela força, nem pela enfermidade e a saúde, e sim por todas essas coisas, para que, quando chegarmos às terras dos homens, se não tiverem fé em nós e não escutarem nossas palavras, pratiquemos o mistério para que eles conheçam a verdade e saibam as palavras do universo. E o Salvador respondeu a Maria, entre os discípulos. Aqui é Maria Madalena. E o Salvador, em resposta, disse aos seus discípulos: Já falei sobre todas as coisas que me perguntais. Mesmo assim, repetirei minhas palavras. Escuta, Maria. Em verdade, te digo que não só vós, mas todos os homens podem cumprir o mistério da ressurreição de entre os mortos, para livrar-se da possessão dos demônios e de toda aflição e enfermidade, e para curar os coxos, e os mutilados, e os mudos e os paralíticos. Porque vos disse antes que era preciso praticar o mistério para poder conseguir essas coisas. E vós obtereis a pobreza e a opulência, a saúde e a enfermidade, a fraqueza e o vigor, se o pedirdes. E igualmente podereis curar os enfermos e ressuscitar os mortos, e curar os coxos, e cegos e mudos, e toda a enfermidade e aflição. Porque a quem houver exercido o mistério, todas as coisas lhe serão concedidas. Capítulo 45. Jesus continua instruindo os seus discípulos. Quando o Salvador acabou de dizer essas coisas, todos os discípulos lançaram brados, dizendo: Senhor, tu nos tornaste loucos com as coisas que nos disseste, e nossas almas querem sair de nós para ir a ti, já que viemos de ti. Nossas almas ficaram como que sem sentido pelas coisas que disseste, e nos atormentam grandemente, porque querem sair de nós para partir para as regiões superiores, onde está o teu reino. E quando os discípulos falaram assim, o Salvador prosseguiu dirigindo-se a eles, e lhes disse: Quando chegardes às cidades ou países, saudai os habitantes e lhes dizei assim: Buscai sempre sem cessar, até que acheis os mistérios da luz, que vos conduzirão ao reino da luz. E dizei-lhes: Guardai-vos das doutrinas obscuras, porque muitos irão em nosso nome, dizendo: Eu sou e não sou, e assim enganarão a muitos homens. E para que todos os homens que se chegarem a vós tenham fé, e sejam dignos do mistério da luz, dai-lhes os mistérios da luz. E não lhes oculteis nada. E a quem for digno do mistério máximo, dai-o. E a quem for digno do mistério menor, dai-o também. Mas o mistério da ressurreição dos mortos e da cura dos enfermos, não os deis a todos. Mas dai a doutrina, porque esse mistério pertence aos arcontes. Oi, Andréia, boa noite.
Não os deis, pois, a todos, até que tenhais consolidado a fé em todo o mundo, para que quando chegardes a uma cidade e não tiverem fé em vós, ressusciteis os mortos e cureis os cegos e os coxos e todas as enfermidades, para que creiam em vós quando pregardes ao Deus do universo. E por isso eu vos dei esse mistério, até que consolideis a fé em todo o mundo. Capítulo 46. Jesus descreve a seus discípulos as trevas exteriores. E Maria continuou dizendo, falando com Jesus, e lhe disse: Senhor, como são as trevas exteriores? E quantos são os lugares de tormento que elas contêm? E Jesus, respondendo, disse: As trevas exteriores são um grande dragão, e sua cauda está dentro de sua garganta, e está fora do mundo, e o rodeia. E contém numerosos lugares de tortura, que estão compreendidos em 12 divisões, consagradas a terríveis suplícios. E cada uma dessas divisões é um arconte, e as figuras destes arcontes são diferentes e se transformam adotando diversas formas. Tem uma foto, até acho que é na mitologia nórdica, Ouroboros, acho que chama, que é um dragão, uma serpente que ele engole a própria cauda e ele rodeia o mundo, que é as trevas exteriores. Aqui Jesus ele fala que as trevas exteriores é isso. É um dragão, que aí seria como se fosse a da Baof, e ele tem os 12 arcontes, as 12 divisões, como se fosse um céu, assim, são os 12 arcontes, eles vão mudando de forma e cada um deles vai dando um castigo para uma alma. E o primeiro arconte preside a primeira divisão e tem forma de crocodilo. E sua cauda entra em sua garganta, e de sua boca saem o gelo, a peste, o frio da febre e toda sorte de doenças. E o verdadeiro nome que tem no lugar em que habita é Enchitonim. E o arconte da segunda divisão tem forma de cão, e se chama, no lugar em que mora, Shuracar. E o arconte da terceira divisão tem forma de galo, e no lugar em que mora tem o nome de Arcarote. E o arconte da quarta divisão tem aspecto de serpente, e onde reside se chama Acrocar. E o arconte da quinta divisão tem forma de um bezerro preto, e se chama Marcor. E o da sexta divisão se chama Lancamor. E o da sétima divisão tem figura de urso e se chama Lavaok. E o da oitava divisão tem forma de morcego e se chama Savaok. E o arconte da nona divisão tem figura de basilisco e se chama Arqueok. E na 10ª divisão há um grande número de dragões, e cada um dos quais tem 7 cabeças, e seu chefe se chama Charnarok. E na 11ª divisão há também muitos dragões, cada um dos quais com cabeça de gato, e seu chefe é um arconte de nome Rokar. E na 12ª divisão há muito mais arcontes do que nas outras, e cada um tem 7 cabeças de cão. E seu chefe se chama Cremaor. E estes são os arcontes das 12 divisões que há no grupo dragão, que constitui as trevas exteriores, e cada um muda de nome e de figura de hora em hora. E cada divisão tem uma porta que se abre para cima, e o dragão das 12 trevas exteriores, que se compõe de 12 divisões, se converte em rei de cada uma, toda vez que se abre para cima. E um anjo das regiões superiores vigia a porta de cada uma destas 12 divisões. E ali foi colocado pelo Éon o primeiro homem, o guardião da luz, para que o dragão e todos os arcontes permaneçam nos lugares que lhes foram designados. Capítulo 47.
Gnosticismo é isso, gente. Quem não aceita, pode partir para outra live. Jesus explica aos seus discípulos os tormentos do grande dragão das trevas exteriores. E quando o Salvador acabou de falar, Maria Madalena lhe disse: Senhor, as almas conduzidas a esses lugares de verão deverão passar por essas 12 portas para sofrer os 12 tormentos que merecem? E o Salvador respondeu a Maria: Nenhuma alma é conduzida para o dragão por essas portas, a não ser as almas dos blasfemos e dos que seguem uma doutrina falsa, e dos que ensinam a mentir, e as dos que pecam contra a natureza, e as dos homens manchados de vícios e inimigos de Deus, e as de todos os ímpios, adúlteros e envenenadores, porque todas as almas desses pecadores, se não fizerem penitência neste mundo, e persistiram no pecado, quando chegar sua hora, serão conduzidas pela porta da cauda do dragão às trevas exteriores. E quando tiverem sido levadas às trevas exteriores, pela porta da sua cauda, colocarão a cauda em sua boca para fechar a porta. E desse modo serão levadas as almas às trevas exteriores. E os 12 nomes do dragão estão escritos nas portas das diferentes divisões. E esses nomes são diferentes e se alternam entre si para que quem disser um nome diga os 12. E estas são as trevas exteriores, que são as mesmas que as do dragão. E quando o Salvador acabou de falar, Maria perguntou-lhe: Senhor, são mais terríveis os tormentos do dragão do que todos os demais que existem? Não se assuste de falar dragão. No Apocalipse também fala de dragão. E o Salvador respondeu a Maria: Esses são os maiores tormentos que existem. Mas as almas que forem a esses lugares serão atormentadas também por um frio rigoroso e um fogo violentíssimo. E disse Maria: Desventuradas as almas dos pecadores. Mas diz-nos, Senhor, que fogo é mais violento, o do inferno ou o do mundo? E o Salvador respondeu a Maria: Em verdade te digo que o fogo do inferno é 9 vezes mais ardente do que o fogo do mundo. E o fogo dos suplícios do grande caos é 9 vezes mais ardente do que o dos suplícios do grande caos. E o fogo dos tormentos dos arcontes no caminho do centro é 9 vezes mais ardente que o dos suplícios do grande caos. E o fogo do dragão das trevas exteriores e dos lugares de castigo que nele há é 7 vezes mais terrível do que o fogo dos tormentos dos arcontes do centro. Tá? Então sempre assim, no Apocalipse, até em Mateus, Jesus fala, né, que vai jogar os pecadores nas trevas exteriores, num lugar onde há choro e ranger de dentes. É esse lugar aqui, tá, gente? O inferno é um. Existem vários lugares de tormento, mas esse é o ápice para os que seguem a doutrina falsa, que propagam a falsidade. E eu estou aqui para tirar e quebrar essa doutrina falsa, esse erro que perpetuou por 2.000 anos no mundo. Bora! Capítulo 48. Diálogo entre Maria e Salomé. 2 mulheres brigando aqui. E depois que o Salvador disse isso a Maria, esta feriu-se no tírito e chorou. E choraram também todos os discípulos e diziam: Desgraçados os pecadores, porque seu castigo é muito grande. E Salomé levantou-se e disse: Senhor, tu nos disseste que quem não deixar seu pai e sua mãe para seguir-me não é digno de mim. E nos disseste depois: Abandonai vossos pais para que vos faça filhos do primeiro mistério por toda a eternidade. Entretanto, Senhor, está escrito na lei de Moisés que aquele que abandonar seus pais deve morrer. É, pois, contrário à lei ao que tu nos ensinas? E quando Salomé disse essas palavras, Maria Madalena, inspirada pela força da luz que havia nela, disse ao Salvador:
Senhor, permite-me que fale a minha irmã Salomé para explicar-lhe tuas palavras? E o Salvador disse: sim, permito-te, Maria, que expliques minhas palavras a Salomé. E depois que o Salvador assim falou, Maria dirigiu-se a Salomé e lhe disse: Irmã Salomé, tu citaste a lei de Moisés, que diz que deve morrer quem abandonar seus pais. Mas a lei se refere aos corpos, senão à alma. E a lei não se refere aos filhos dos arcontes, mas alude à força saída do Senhor, e que hoje está em nós. E a lei diz: quem está fora do Salvador e dos seus mistérios morrerá de morte, e perecerá em sua maldade. E quando Maria acabou de falar, Salomé voltou-se para ela e disse: a potência do Salvador basta para igualar-me a ti em inteligência. E aconteceu que quando o Salvador ouviu as palavras de Maria, felicitou-a calorosamente. Capítulo 49. Jesus fala aos seus discípulos sobre o modo de escolher entre as doutrinas verdadeiras e falsas. E as falsas. E o Salvador continuou falando entre os seus discípulos e disse a Maria: escuta, Maria, qual é o estado do homem até que comete um pecado? Os arcontes das potências perversas combatem a alma constantemente e levam-na a cometer todos os pecados. E chamam o inimigo da alma e lhe dizem: se a alma sai outra vez do corpo, não a perdoes, mas conduza-a a todos os lugares de tortura, pois que incorreu em todos os pecados que levaste-a a cometer. Esse é o espírito falsificado. Quando eu, no livro Pistis Sophia, falo o espírito falsificado, aqui, no de Valentino, falo o inimigo da alma, que é o mesmo, tá? E quando Jesus falou assim, Maria lhe disse: Senhor, como os homens que buscam a luz saberão se as doutrinas que encontram são enganadoras ou legítimas? E respondeu o Salvador: já vos disse, sede como bons cambistas. Aceitai a moeda boa e rechaçai a falsa. E dizei aos homens que buscam a Deus: se sopra o aquilão, já sabeis que é seca que virá. E se sopra o vento oeste, já sabeis que virão a seca e o calor. Dizei, pois, a esses homens justos: se conheceis os sinais dos ventos, conhecereis também se as palavras que encontrardes na busca de Deus concordam e harmonizam com aquelas que vos tenho dito. Desde os 2 martírios até o 3º testemunho, e as que concordam na constituição do céu e do ar e da terra e dos astros, e em todas as coisas que a terra contém, e nas águas e nas coisas que contêm as águas, e na constituição dos céus e dos astros, e dos círculos, e de quanto encerra o mundo. E os que vierem ao encontro das vossas palavras verão que concordam com quantas coisas vos tenho dito. E eu receberei os que nos pertencem. E é isto que direis aos homens para que se defendam das falsas doutrinas. Porque eu vim ao mundo para redimir os pecadores de seus pecados, e não pelos homens que não fizeram mal nem pecado algum. Para que Enoque escrevesse no paraíso, quando eu lhe falava da árvore da ciência e da árvore da vida. E eu quis que ele os colocasse na pedra de Ararade, e coloquei o arconte Calapaturuf, que está sobre o Sequimute, onde está o pé de eu, e acerca todos os arcontes e as Hermaimenés. E designei este arconte para guardar os livros de Ieu, para impedir que alguém os destrua, e para que nenhum dos arcontes invejosos destrua os que vos darei,
e nos quais vos darei a emanação do universo. Você entendeu isso? Mas aqui Jesus já falou que ele tinha previsto que iriam lutar para destruir esses livros, e ele falou, eu vou fazer com que os arcontes não destruam esse conhecimento que eu estou dando da emanação do universo. Então esses livros vão ficar escondidos. O que esse ponto de Jesus falar assim, qual a doutrina verdadeira? Ele fala a doutrina que concorda com o que eu digo e concorda com a natureza, concorda com a constituição da natureza e do universo e dos astros e de como é a constituição do universo. E quais são as palavras que concordam? Aqui, todas as palavras do gnosticismo, nesses livros gnósticos de Jesus, concordam com o tanto de bilhões e bilhões de estrelas que temos, como a água, como o universo, tudo é feito da mesma coisa, da mesma constituição, tudo isso ele fala. Se você vai para os livros da Igreja Católica, de outras religiões desses séculos que passaram, eles colocavam tudo um eu que não concordava com a criação mesmo dos judeus, que é uma criação que não faz sentido, que a ciência desmente, e é uma que não tem essa parte da energia, que é simplesmente um ser ali que fica lutando contra os homens e castigando os homens, e também a constituição de achar que a Terra era o centro do universo, que foi por muitos anos, até Galileu foi dado e achava que o Sol e tudo era algo que era as únicas esferas ali que existem perfeitas e que as estrelas até eram menores do que o Sol e tal. Então esses livros gnósticos, você já percebeu por esse livro, que concordam com a ciência, a física quântica, e é o que Jesus está falando aqui. Então, se você conhece a natureza, sabe que um vento oeste vai trazer chuva, é mais fácil entender e refutar essas doutrinas aí que fica preocupada com sexo dos bispos, o padre, se o padre vai casar ou não, se ele bate ou não, se preocupa com terras, com igreja, com pedra e nada da espiritualidade, não com o amor. Capítulo 50, acabando. Maria interroga Jesus acerca do destino das almas que virem ao mundo. Quando o Salvador acabou de falar, Maria perguntou-lhe, Senhor, que homem há no mundo que está limpo de todo pecado? Porque se evitou uma falta, cairá em outra, e não poderá encontrar os mistérios do livro de Eu. E não haverá no mundo homem isento de todo pecado. E o Salvador respondeu a Maria, encontrareis 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, pela consumação do mistério do primeiro mistério. Vocês viram que no meu perfil eu coloco isso. 1 em 1000 e 2 em 10.000. Isso Jesus repete em vários livros, tá? Não é só nesse livro, não. Tem no Evangelho de Tomé, sereis 1 em 1000 e 2 entre 2000 e todos serão como um só. E ser como um só é o mistério do inefável, que todo mundo é um, a unidade. E aí tem no Evangelho de Filipe, também tem no Testemunho da Verdade, e ele fala até como se fosse uma coisa muito comum, assim, ele fala 1 e 2, que é uma regra deles, uma regra dos cristãos gnósticos, que é 1 e 2. Então em 1000 pessoas que veem minha live, uma vai encontrar a luz, uma abre-se para a luz. Em 10.000 pessoas são 2. Então essa razão que Jesus sempre explica é sempre constante aqui. Isso é verdade, gente. Só chegando em 100.000 seguidores vai ter 10, nem isso, 10 não, né? Vai ter 20, sei lá, 20 pessoas. Eles são os 20 fiéis escudeiros aí. Kleber, Maria, Andréia, Ana, Renata, tem 10, 20 pessoas aí que de 100.000 pessoas que realmente entendem, que sempre estão acompanhando, então isso é muito, muito verdadeiro. Tudo que Jesus fala é verdadeiro, e esses livros são perfeitos. Vou até ler de novo aqui, que eu amo isso daqui, não sei porque eu gosto disso. E o Salvador respondeu a Maria, encontrareis 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, pela consumação do mistério do primeiro mistério. E por isso que eu trouxe os mistérios, porque todos no mundo estão sujeitos ao pecado e necessitam do dom dos mistérios. E disse Maria ao Salvador, Senhor, antes que tu viesses à região dos arcontes e ao mundo, nenhuma alma havia alcançado a luz?
E o Salvador respondeu a Maria: em verdade vos digo que antes da minha chegada, nenhuma alma havia chegado à luz. Marcos também, é um irmãozão aí. E agora que eu cheguei e abri os caminhos da luz, os que foram dignos dos mistérios receberão o mistério para chegar à luz, os que forem dignos. E Maria disse a Jesus: Senhor, eu pensava que os profetas haviam alcançado a luz. E o Senhor respondeu a Maria: em verdade te digo que nenhum dos profetas chegou à luz. Apenas os arcontes dos éons lhes falaram do círculo dos éons e lhes deram o mistério dos éons. E quando eu cheguei à região dos éons, tomei Elias e o enviei ao corpo de João o Batista. E enviei outros a corpos justos, para que encontrem os mistérios da luz e se elevem às regiões superiores, e entrem na posse do reino da luz. E remi Abraão, e Isaque e Jacó, todas as suas falhas, e dei-lhes os mistérios da luz no círculo dos éons. E os coloquei nas regiões de Abraofe, e de todos os arcontes que pertencem ao centro. E quando eu me elevar, recolherei suas almas, e as levarei comigo à luz. Porque em verdade te digo, Maria, que alma alguma entrará na luz antes da tua e da dos teus irmãos. E os demais mártires e justos, desde Adão até agora, e quando eu for às regiões dos éons, as colocarei nos corpos dos justos por nascer, para que encontrem todos os mistérios da luz e entrem na posse do reino da luz. Entendeu? E disse Maria: ditosos somos nós entre todos os homens pelas grandes coisas que nos has revelado. Gente, eu não explico porque não precisa nem de explicações daqui, é bem simples, né? Se alguém tiver dúvida, vocês se escrevam aí, mas para mim é muito fácil de entender. E o Salvador disse a Maria e a todos os discípulos: eu vos revelarei todos os segredos, desde o mais profundo das coisas interiores até o mais exterior das coisas exteriores. Que a Bíblia gnóstica, gente, não precisa de explicação, não é igual a Bíblia que normal, que tem que ter um monte de gente explicando, pega um versículo e faz 40 minutos de pregação em cima de um versículo e dá sua própria opinião. Eu não preciso dar minha opinião aqui. Jesus, ele é muito claro. E Maria Madalena é maravilhosa. Ela faz todas as perguntas que a gente queria fazer, entendeu? Então é muito simples. Tá vendo? Porque parece que assim, para dominar as pessoas, eles querem colocar as coisas mais complicadas e que sejam dúbias, que sejam passíveis de dupla interpretação, de várias interpretações. Agora, os livros gnósticos não é o que é, preto no branco aqui. Jesus fala, é assim, ponto. Os profetas não entraram no reino. Os que eram antes não eram. Os judeus não eram. Não conheciam ninguém, nem Adão, nem Abraão, ninguém encontrou a luz. Eles serviam os arcontes. Jesus veio, remiu alguns deles, jogou eles no corpo, colocou eles em corpos justos para que eles renasçam, reencarnem em corpos para conhecer os mistérios. E aí depois ele leva as almas deles, porque eles fizeram algumas ações boas, mas não que eles tenham encontrado. E Maria Madalena e os discípulos eram superiores a todos eles, porque eles vêm da luz e voltam para a luz e entram antes. Esse é o ponto. Capítulo 51. Invocações de Jesus e sua elevação ao espaço. Você percebe que ele fala o espaço? Jesus, ele não fala vai para o céu. Aqui, tipo, ele não fala assim, Jesus vai para o céu. Ele fala vai para o espaço, entendeu? Até isso é diferente. Quando nosso Senhor foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos pelo terceiro dia. E seus discípulos, reunidos em torno dele, clamavam por ele e lhe diziam: Senhor, tem piedade de nós, que abandonamos nossos pais e renunciamos ao mundo para seguir-te.
E Jesus, sentado com seus discípulos junto ao mar, elevou uma oração e disse: Presta atenção na oração de Jesus. Escutai, meu Pai, de toda a paternidade e da infinita luz. Aieion, ao, aoi, oiprinoter, ternopis, nopsiter, zagoire, zagoire, netimoaof, nepremaof, marachati, ta, tobahai, tarnanchachan, zoroktová, ieon, sabaof. E quando Jesus dizia essas palavras, Tomé, André, Tiago e Simão, o cananeu, estavam ao ocidente, com o rosto voltado para o oriente. E Filipe e Bartolomeu estavam ao sul, com os rostos voltados para o norte. E os outros discípulos e as mulheres estavam atrás de Jesus. Jesus estava de pé, junto ao altar. E todos os discípulos se cobriam com as túnicas de linho. E Jesus se voltou para os 4 pontos cardeais e disse: Jau, Iau, Iaú. Esta é a significação desse nome. O iota significa que o universo foi emanado. E o alfa, que voltará à origem. E o ômega, que esse será o fim dos fins. E quando acabou de pronunciar essas palavras, disse: Japta, Japta, Moimaner, Moimanaer, Hermanoier, Hermanoier. E isso significa: Pai de toda eternidade, Pai de toda paternidade e do infinito. Desculpe. Tu me ouvirás pelos discípulos que eu trouxe diante de ti, porque eles acreditaram nas palavras da tua verdade. E tu farás as coisas pelas quais tenho clamado, porque eu conheço o nome do Pai do tesouro da luz. E Jesus clamou de novo, e pronunciou o nome do Pai do tesouro da luz, e disse: Que todos os mistérios dos arcontes e dos anjos e dos arcanjos, e todas as forças e todas as coisas dos deuses invisíveis as levem para cima, para colocá-las à direita. E os céus giraram para o ocidente, e os éons e a esfera, e todos os seus arcontes fugiram para o ocidente. À esquerda do disco do sol e do disco da lua. E o disco do sol era um grande dragão, e sua cauda estava na boca, e montou nas 7 potências da esquerda, e ia arrastado por 4 potências sob a figura de cavalos brancos. E a base da luz tinha a figura de uma barca arrastada por bois brancos, com cangas e dirigidos por um dragão macho e por um dragão fêmea. E uma figura de menino dirigia da polpa os dragões, e estes tiravam a luz dos arcontes, e a figura do gato estava diante dele. E o mundo, e as montanhas, e os mares corriam para o ocidente. E Jesus e seus discípulos estavam nas regiões do ar, e nos caminhos do centro, em cima da esfera. Aqui eles já sabia, né? Já normal para eles que a Terra é uma esfera, tá, gente? Não tinha esse negócio de a Terra ser chata, de ter dúvida, não. Aqui eles sempre falam uma esfera, que eles sabem que a Terra é redonda. Hoje em dia, as pessoas falam que a Terra tem um terraplanista aí, um monte de gente que se diz cristão e fica lutando por isso daí, tem que ler esse livro. Em cima da esfera. E chegaram à primeira divisão que está no meio, e Jesus estava em pé no ar, com seus discípulos, e os discípulos lhe perguntaram: Onde estamos? E Jesus lhes respondeu: No caminho do centro, porque quando os arcontes de Adão se sublevaram, entregaram entre si as ações reprováveis e procriaram arcontes e anjos e arcanjos e decanos.
E eu, o pai do meu pai, saiu da direita, e os acorrentou em uma Hermamené da esfera. E havia ali 12 éons, e o Iabaof, além disso, estava em cima de outros 6. E Iabraof, seu irmão, estava sobre outros 6. Capítulo 52. Jesus continua explicando a seus discípulos os fatos sucedidos nas regiões dos arcontes. Tá vendo, gente? Isso daqui é mais complexo e mais rico de detalhes do que os Anunnakis, tá? Esse negócio, por isso que o pessoal fica, mas os Anunnaki que tem lá dos Sumérios, a história... Não, isso aqui não tem nada a ver com os arcontes, tá? Eu falo às vezes por comparação, assim, só porque as pessoas estudam um pouquinho e vê, mas o que Jesus fala sobre os arcontes e todo... como é a construção do universo, de vários universos, de galáxias. Isso daqui não tem nada com os seres que vêm aqui e manipulam geneticamente o homem e dominam o Egito lá, aqueles deuses do Egito. Não tem nada a ver com isso não, tá? Boa noite. E Iabraof, com seus arcontes, teve fé nos mistérios da luz, e agiu segundo os mistérios da luz, e abandonou os laços da união culpável. Mas Sabaof Adamas, com seus arcontes, continuou praticando a união condenável. E vendo eu, o pai do meu pai, que Iabraof e seus arcontes tinham fé, os elevou e os recebeu na esfera, e os conduziu para o ar puro, diante da luz do sol, nas regiões dos que pertencem ao centro e ante o invisível de Deus. E a Sabaof e a Damas e a seus arcontes que não tinham fé nos mistérios da luz e continuavam a praticar a união condenável, os acorrentou a uma esfera, em uma esfera. E acorrentou 1.800 arcontes, e sobre eles colocou 360. E colocou 5 grandes arcontes sobre os 360 arcontes, e sobre todos os arcontes acorrentados. E esses 5 arcontes se chamam assim no mundo. O primeiro é Cronos, o segundo Ares, o terceiro Hermes, o quarto Afrodite e o quinto Deus. Aí minha garganta tá... Isso é Bíblia Gnóstica. É a Bíblia Gnóstica. São livros da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrados em 1945. E esse livro de Valentino, Psicofia, que foram encontrados em outros momentos, 1900, sei lá quando, um monte de dias aí. Mas esse daqui é o Evangelho de Valentino, estou no capítulo 52. E Jesus continuou falando, e disse: escutai e vos contarei outros mistérios. Quando eu acabou de os acorrentar, tirou do grande invisível uma grande potência, e ligou-a ao chamado Cronos. E a Ares ligou-lhe uma potência que tirou de... esse nome é difícil. Ipizantachoin Shai Shoi Shok, que é um dos 3 deuses dos tríplices poderes. E pensando que necessitavam de um governante para dirigir o mundo e os éons da esfera, para que sua malícia não pusesse a perder o mundo, para que sua bondade o dirigisse. E dispôs a ordem de sua marcha para que passasse 3 vezes em cada estação, para que cada arconte a que chegasse não pudesse exercer sua malícia. Ele deu por companheiros 2 éons da região a que pertencia Hermes. E agora escutai que vos diga quais são os verdadeiros nomes destes arcontes. Porque aqui o nome Cronos, isso daí é como chamam no mundo, tipo, os gregos chamavam, tá? Mas aqui Jesus vai falar o nome exato deles no mundo espiritual e como ele e o pai chamam, tá? Porque esses nomes que vocês dão, Hermes, que as pessoas dão lá, são nomes do mundo que os romanos, os gregos deram. Mas eles têm outros nomes aqui, tá? Aí ele vai falar isso aqui. E agora escutai que vos diga quais são os verdadeiros nomes desses 5 arcontes. Orimoite é Cronos.
Moininchoiafor é Ares, Tarpenoif é Hermes, Xoci é Afrodite e Xombal é Deus. E esses são os seus nomes. Capítulo 53. Jesus promete de novo a seus discípulos o conhecimento de todos os mistérios. Que horas são? E quando os discípulos ouviram essas palavras, se prosternaram ante Jesus e o adoraram, e disseram: Somos bem-aventurados, porque nos revelastes tantas maravilhas que estamos acima de todos os homens. E continuaram a rogar-lhe e disseram: Diz-nos, para que são estes diversos caminhos? E Maria foi até ele e lhe beijou os pés e disse: Senhor, quais são os segredos dos caminhos do meio? Porque tu nos dissestes que estão situados sobre grandes tormentas. Como estão ordenadas e como podemos nos livrar delas? E como elas se apoderam das almas, e quanto tempo passam as almas em seus tormentos? Tem piedade de nós, Senhor, e Salvador nosso, porque tememos que os senhores destes caminhos se apoderem de nossas almas e as submetam a terríveis tormentos e nos privem da luz de teu Pai. Não permitas que caiamos na desgraça de ser afastados de ti. E quando Maria acabou de falar assim, em pranto, Jesus, com sua grande misericórdia, lhe respondeu e lhe disse: Regozijai-vos, irmãos amados, que abandonastes vossos pais por meu nome, porque vos darei todo o conhecimento e vos revelarei todos os mistérios. E vos mostrarei os mistérios dos 12 arcontes dos éons e de suas funções e categorias. E a maneira de os invocar para chegar às suas regiões. E vos darei o mistério do 13º éon e o modo de invocá-lo para alcançar suas regiões. E vos darei o mistério do batismo dos que pertencem ao centro e a forma de invocá-los para chegar à sua região. E vos comunicarei o mistério dos que pertencem à direita, que é a nossa região, e a maneira de invocá-los para alcançá-la. E vos darei todo o mistério e todo o conhecimento, e assim sereis chamados os filhos completos que possuem todo o conhecimento e estão instruídos em todo o mistério. Bem-aventurados sois vós entre todos os homens da terra, porque as folhas de luz vieram em vossa idade. Capítulo 54. Jesus fala dos demônios aos discípulos. E Jesus prosseguiu seu discurso e disse: E eu, o Pai do meu Pai? Aqui, quando ele fala o Pai do meu Pai, é em letra minúscula, tá? Não o Pai invisível, que eu tô falando aqui, o Espírito invisível. E eu, aqui é o Pai do meu Pai, é o eu, o Pai de Adabaoth e de Sabaoth, que Jesus, quando ele desce em carne, ele chama o Sabaoth de pai dele, porque ele tinha um corpo e o corpo era deles, entendeu? Corpo, não o Jesus o espiritual, a luz, que é o vivo. E eu, o Pai de meu Pai, tomou 360 arcontes entre os arcontes de Adamas, que não tinham fé nos mistérios da luz, e os acorrentou nas regiões do ar, na qual estamos agora, acima da esfera. Jesus está falando aqui com os discípulos de lá de cima, entendeu? Do universo, do espaço. Não está aqui na Terra. É importante. Deixa eu fechar já, tá frio. Tá vendo a frente fria? Vai chover aqui em São Paulo. Vocês são de onde aí? Todo mundo que tá aí é cada um de um lugar, né? Tão bom isso. Aqui. E eu, o Pai do meu Pai, tomou 360 arcontes entre os arcontes de Adamas, que não tinha fé nos mistérios da luz, e os acorrentou nas regiões do ar, na qual estamos agora, acima da esfera. Entendeu?
E estabeleceu sobre eles 5 grandes arcontes, que são os que estão no caminho do centro, que se chama Paraclês. E é um arconte que tem a figura de uma mulher cuja cabeleira cai até os seus pés. E tem sob sua direção 25 arquidemônios. E esses são os chefes de outros tantos demônios. E esses demônios são os que entram nos homens, para que se entreguem à cólera e às más ações, e são os que se apoderam das almas dos pecadores, e os atormentam com o vapor de suas trevas e com os seus suplícios. E Maria disse: perdoa que te pergunte, Senhor, e não te aborreças por meu afã de saber tudo. E disse Jesus: pergunta o que quiseres. Você vê que só Maria tinha coragem de perguntar para eles, porque Maria Madalena é a companheira de Jesus, tá, gente? E Maria disse: Senhor, revela-nos como os demônios se apoderaram das almas, para que meus irmãos os saibam também. Ah, Porto Ferreira, que legal, pertinho. Pertinho não, né? Mas tem um amigo lá na fábrica da Toyota. E Jesus disse: o Pai de meu Pai, que é eu, e é quem vigia todos os arcontes e os deuses e todas as potências feitas da matéria da luz, e Melquisedeque, enviado de todas as luzes que purificam entre os arcontes, os conduzem ao tesouro da luz, porque eles são 2 grandes luzes, e sua missão é esta: descendo até os arcontes, purificam-se neles, e Melquisedeque separa a parte da luz que purificou entre os arcontes, para levá-la ao tesouro da luz. E passarão 133 anos e 9 meses nos tormentos desse lugar. E passado esse tempo, quando a esfera do menor Sabaoth, Deus, se voltar para o primeiro éon da esfera, que se chama Afrodite, você percebe quando ele fala o menor Sabaoth, Deus é o Deus dos judeus, tá, gente? Sabaoth é o Deus dos judeus, por isso que ele fala. Tocantins, é? Ah, que legal. Marcos, eu não sabia que você era daí não, perto não, longe pra caramba também. Mas que legal. Aí deve estar quente pra caramba. Aqui estava quente e está esfriando. Vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul, gente. E quando a esfera do menor Sabaoth, Deus, se voltar para o primeiro éon da esfera que se chama Afrodite, e chegar à 7ª figura da esfera, que é a luz, será entregue aos satélites que estão entre os que pertencem à esquerda e à direita. E o grande Sabaoth, o bom, soberano de todo o mundo e de toda a esfera, contemplará do alto as almas que estão sendo atormentadas e as enviará de novo à esfera. Jesus continuou falando e disse: o segundo lugar é o que se chama Arisite, a etíope. Quando ele fala etíope, Arisite é uma mulher negra, tá? Por isso que eles falam etíope, aqui é um arconte negro fêmea. Então tem os arcontes masculinos e tem os arcontes femininos também, tá, gente? E é um arconte negro fêmea. Arconte negro fêmea. E tem sob si 14 demônios e está sobre outros muitos. Você vê que sempre as que jogam os demônios na terra são as arcontes femininas. Quem já tinha lido isso, quem já sabia sobre essas coisas aí? Quem já tinha imaginado que existia toda essa complexidade, não é só, tem o diabo, e o diabo pegou a 3ª parte dos anjos, e a 3ª parte dos anjos virou os demônios, que fica aí, igual o filme Constantino lá, o diabo desce lá e pega o Constantino e luta lá contra Gabriel. Aí tem o Gabriel, tipo, na Bíblia é só o Gabriel e Miguel. E aí tem os outros milhões de demônios lá. Aqui é muito... Aqui é a verdade, entendeu? Não tem nem... É muitos detalhes. E eu falo assim... Se não foi Jesus que falou isso, colocou... A pessoa que há 2000 anos atrás
escreveu isso da própria cabeça tinha que ter uma imaginação muito fértil e um conhecimento muito grande de astronomia para entender que a esfera, que todos esses planetas, e para entender todo esse conceito, não tem paralelo em nenhuma religião do mundo, nenhuma outra, mesmo que fale assim, o platonismo, que falava do demiurgo, mas ele não tem esse conceito e todos esses detalhes, e não tem nada disso. Ele fala demiurgo, ele entende o conceito que existe que é impossível que quem criou esse mundo seja o pai, que seja essa energia boa do universo, que ele fala, tem que ter um ser ruim para criar um mundo ruim, e não é o bom. Existem esses dois conceitos. É isso mesmo, amiga, tá cheio. A gente vence todos eles, porque eles não veem a gente se a gente tem a luz perfeita. Mas presta atenção aqui, a Arizite. O segundo lugar é o que se chama Arizite, a etíope, que é um arconte negro fêmea. E tem sob si 14 demônios, e está sobre outros muitos. E esses demônios que estão sob Arizite, a etíope, são os que fazem os homens incendiários, e os que incitam a combater, para que cometam assassínios, e enrijam os corações dos homens para que pratiquem homicídios. Então você vê alguém que é muito assassino, um povo que faz guerra, que mata os outros, é instigado pelos demônios dessa Arizite. E as almas submetidas a este grau ficarão 113 anos em sua região, e serão atormentadas por vapor e por seu ardor. E quando girar a esfera, verá o menor Sabaoth, o bom, a quem o mundo chama Zeus. E quando chegar a quarta esfera dos éons, e quando chegar a Afrodite, para que venham a sexta esfera dos éons, que se chama Capricórnio, será entregue aos que estão entre os que pertencem à esquerda e à direita. E eu olhará para a direita, para que o mundo se agite, assim como os éons de todas as esferas. E olhará para o lugar em que habita Arizite, a etíope, e todas as suas regiões serão desfeitas, e todas as almas que padecem seus tormentos lhes serão tiradas, e serão arrojadas outra vez à esfera, para que padeçam em seu vapor escuro e em seu ardor. Capítulo 55. Jesus continua descrevendo os diversos tormentos a que se verão submetidas as almas. Jesus continuou e disse: o terceiro grau se chama Hecate, e está dotado de 3 rostos, e tem sob si 27 demônios. E esses são os que entram nos homens para incitá-los ao perjúrio e à mentira, e a desejar o que não possuem. E as almas que caírem em poder de Hecate serão entregues a seus demônios para que as atormentem com seu calor. E durante 115 anos e 6 meses as atormentarão, infligindo-lhes terríveis suplícios. E quando a esfera girar, para que chegue o bom Sabaoth, o menor, que pertence ao centro, e se chama Zeus no mundo, e para que chegue a 8ª esfera dos éons, que se chama Escorpião. Aqui quando ele coloca, por isso que eu sempre explico assim, os éons é como se fossem galáxias e universos, não universo, galáxias, vai. Galáxias. Então aqui ele coloca como se fosse constelações de estrelas, entende? Então você tem a constelação de Escorpião, tem a constelação de Capricórnio. No ano dos chineses lá, e outras coisas, eles veem que o mundo sempre chega, é o ano do touro, é o ano de coisa no qual cada constelação está influenciando mais a Terra. Então aqui ele fala isso na hora que gira, que essa constelação está influenciando. Então aqui Escorpião está influenciando, aí esse demônio Hecate, esse arconte Hecate, que está aqui influenciando as almas para ter mais esse tipo de pecado. Então por isso que tem essa influência, a gente chama de Hermarmené, que é como se fosse o zodíaco, que é todo esse conglomerado de constelações e de galáxias que influenciam. Tem Andrômeda, aí tem Capricórnio, tem um monte de galáxias. E cada uma, quando está influenciando a Terra, é como se um demônio vai fazer as pessoas cometerem um tipo de pecado. Então por isso que o signo influencia quando você nasce,
porque é o momento que esses demônios te influenciam. Então eles podem entrar em você. Aí todo mundo que nasceu, que tem influência de escorpião, vai ter mais propensão para ter esses demônios que faz a pessoa mentir, faz a pessoa perjurar, colocar. E outros, a pessoa tem mais de Capricórnio, tem mais para Arisite, aí que é para mais pra praticar incêndio, matar, homicida. Então é isso. Até na Cabala também, na Cabala ele tem os 72 anjos, tem lá os sistemas deles, tem um monte de sistemas, tem na Goetia também, tem os 72 duques lá, que influenciam, que cada um tem uma ação, e são duques que comandam vários demônios, eles têm isso. Mas tudo isso eles são desse plano aqui. Aqui Jesus está falando dos arcontes, que são acima desses demônios aí, tá? Que é tipo, a nível de galáxias, de constelações, vamos dizer assim. E para que Bobastes, que se chama Afrodite, chegue à segunda esfera, denominada Tauro, se descerrarão os véus dos que pertencem à esquerda e à direita. E o pontífice Melquisedeque olhará de cima para agitar a terra e as montanhas. E os arcontes serão derrubados, e olhará todas as regiões do Hécate, para que sejam dissolvidas, para que pereçam e para que as almas que nelas há sejam arrojadas outra vez à esfera e sucumbam ao ardor dos seus tormentos. Sempre você vê que elas passam pelo tormento e depois são jogadas de novo para a esfera para depois sofrer de novo. Jesus, continuando, disse: a quarta categoria se chama Tifon e é uma potente arconte sob cujo domínio estão 33 demônios. E estes são os que entram nos homens para incitá-los à impureza e ao adultério, e à prática incessante da carne. E as almas que este arconte tiver sob o seu poder passarão 138 anos em suas regiões. E os demônios que estão debaixo dele as atormentarão com seu calor. E quando girar a esfera para que chegue o menor Sabaoth que pertence ao centro, que se chama Zeus, e quando chegar a nona esfera dos Éons que pertence ao centro e que se chama Dosoteus e Bombastes, e no mundo Afrodite, chegará um terceiro Éon ao que se chama os Gêmeos. E serão descerrados os véus que há entre os que pertencem à esquerda e à direita, e o poderoso arconte que se chama Zarazax. Aqui você vê que Gêmeos tem mais probabilidade de cometer adultério, tá? Então, quem é de Gêmeos aí, vocês toma cuidado aí, confia em gente de Gêmeos não, que tá te traindo. Brincadeira, gente. Mas tudo isso são influências do zodíaco mesmo, e isso ele explica que os demônios de cada um que influencia as pessoas para cometerem más ações. Chegará um terceiro éon ao que se chama Gêmeos, e serão descerrados os véus que há entre os que pertencem à esquerda e à direita, e o poderoso arconte que se chama Zarachax. E olhará para a morada de Tifon, para que suas regiões sejam destruídas, e para que as almas submetidas a seus tormentos sejam arrojadas à esfera e sucumbam ao seu temor. Tem um pernilongo aqui me mordendo. Tá vendo? Nem o demônio quer que eu falo aqui, ó. Tá até me enviou um pernilongo aqui para morder minha perna. Brincadeira, gente. Voltemos aqui. E olhará para a morada de Tifon, para que suas regiões sejam destruídas, e para que as almas submetidas a seus tormentos sejam arrojadas à esfera e sucumbam ao seu ardor. E no quinto grau permaneça o arconte chamado Iachatanabus, e é um potente arconte que tem sob seu domínio muitos demônios. E estes são os que entram nos homens para fazê-los cometer injustiças e favorecer aos pecadores, e para receberem presentes e fazerem julgamentos iníquos, sem cuidar dos pobres. Aqui é os corruptos, aqui é os políticos que você vê aí.
E se não fizerem penitência, cairão em poder deste arconte, antes que suas almas deixem seus corpos. E as almas que este arconte possuir serão entregues aos suplícios durante 50 anos e 8 meses e sofrerão sumamente ao ardor de suas chamas. E quando girar a esfera para que chegue o bom Sabaoth, o menor, que no mundo se chama Zeus, que no mundo chamam de Zeus, e alcance a 11ª esfera dos éons, descerrar-se-ão os véus que há entre os que pertencem à esquerda e à direita. E o grande hino, o bom, olhará das regiões superiores às regiões de Ishatanabos, para que suas regiões sejam destruídas, e para que as almas submetidas aos seus tormentos sejam arrojadas à esfera e pereçam em seus suplícios. E estes são os segredos das rotas do meio, a respeito das quais me perguntastes. Agora é o capítulo 56, falta só... Tá acabando. Eita, nossa. Falta pouco, vai até o 63. Na próxima live eu vou terminar o Evangelho de Valentino e depois tem o livro Opis Sofia, que é grande também, enorme. Gente, é muito grande esses livros aqui, muito grande. Por isso que não colocaram na Bíblia, senão o povo ia morrer, os políticos, os corruptos não iam poder roubar as pessoas. Gente, boa noite para vocês, obrigado aí por quem participou da live, quem curtiu, obrigado meus amigos, 1 em 1000 e 2 entre 10 mil são vocês, eu amo vocês, vamos estar no reino da luz juntos. Boa noite, tô com a perna doendo já, tchau.